Via Justiça de hoje analisa a decisão da Câmara dos Deputados que aprovou o aumento da punição para quem provocar morte no trânsito sob o efeito de álcool ou drogas. Nossos convidados, a juíza Maria Isabel Fleck, da Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Augusto Jacó Vargas Neto. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Atualmente, a punição para quem dirigir alcoolizado e matar no trânsito é de 2 a 4 anos de prisão e suspensão da carteira de habilitação. A Câmara dos Deputados aumentou a pena para 4 a 8 anos de reclusão. Doutora Maria Isabel, doutor Jacó, como o senhor e a senhora veem a decisão da Câmara? Doutora Maria Isabel. A decisão da Câmara, no momento, eu vejo como mais uma atitude que não vai resolver o problema. A nossa sociedade precisa de conscientização e educação no trânsito. O aumento da pena não vai significar nada na redução dos acidentes e nem na conscientização das pessoas que bebem e, consequentemente, dirigem e causam acidente. Opinião do senhor, doutor Jacó? É mais ou menos igual a da doutora. Só que eu acho é que os nossos legisladores estão interferindo demais com a vida do cidadão. E é bem característico isso em países como o nosso, porque nos outros países mais desenvolvidos, essas situações elas não são agravadas porque não tem necessidade disso. Há sim a necessidade de uma lei que efetivamente seja executada, seja aplicada. Então não adianta colocar 10, 20, 30 anos. Não adianta. Você vai apenas agravar a situação do cidadão diante da sociedade. Então não vejo razão para esse aumento, não. E ainda temos o risco de agravar a questão seríssima da execução penal. Exatamente. Que no momento é crítica e essas pessoas precisam de cumprir uma pena que vá realmente fazer com que elas reflitam e reposicionem. Exato. E que sejam reprodutores de novos comportamentos diante da experiência e da pena que sofreram. Se forem submetidos a uma execução penal banalizada, vai ficar pior do que está. A pena, ela tem que ser um meio de recuperar o cidadão. Isso no nosso direito está claro. Ela é um meio para recuperar o cidadão e não um meio de punição ao cidadão. Então, é como a doutora falou, não adianta você aumentar a pena se o cidadão não vai ter a condição de recuperar. E eu me lembro muito bem, estava até alertando sobre isso, quando eu fazia mestrado, a minha briga com os professores era exatamente isso. O Estado tem que dar educação para todos. E isso está no artigo 5º da Constituição. E que ninguém conhece. Somente um governador desse país preocupava que o cidadão conhecesse a Constituição. Foi Milton Campos, que mandou imprimir a Constituição para distribuir para todo cidadão. Então não importa se aquele cidadão é menos letrado, que tem menos condições, mas ele tem que entender alguma coisa, saber alguma coisa. E isso não se preocupa, isso atualmente no Brasil. Todos os anos morrem cerca de 50 mil pessoas no trânsito brasileiro. Uma grande quantidade dos acidentes é causada por embriaguez ao volante.
Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre o aumento da pena para os motoristas que bebem, dirigem e matam. A irresponsabilidade do motorista alcoolizado, ele acaba colocando a vida de outras pessoas em risco, além da própria vida. Com a atual penalidade não se intimidam, né? Então, acho que quanto mais endurecer, melhor vai ser para a sociedade. Eu sou contra a criminalização de toda conduta. Eu acho que para ser crime tem que causar algum prejuízo a alguém. Então eu sou a favor de, por exemplo, se você dirige alcoolizado e mata alguém ou lesa o patrimônio público, de alguma forma você comete um crime, uma infração, essa pena deveria ser aumentada porque você está alcoolizado. Tem que aumentar porque o brasileiro, infelizmente, só sente assim, né? Aumentando e sentindo no bolso também, né? Não vender bebida alcoólica em rodovias, que é o primeiro passo. Acho desnecessário, acredito que uma boa aplicação da lei atual já é suficiente. Nesse momento não, porque a gente também não tem a contrapartida, né? Porque o transporte público não é eficiente, muitas vezes de madrugada não tem transporte público. Táxi às vezes é muito caro, então assim, as pessoas às vezes elas ficam reféns da situação. E as pessoas, quando sofrem mais consequência pelos os danos que causam, geralmente corrigem, né? Eu acho que a solução parte da educação. Nós deveríamos criar uma cultura sobre não dirigir sob efeito de bebida. Doutora Maria Isabel, o comentário da senhora sobre a fala popular. Primeiro, as primeiras falas demonstram uma dúvida a mim. Eu não sei se o referencial foi colocado a penalidade que no momento a lei estabelece para essas condutas. Então, depende do que estão pedindo para aumentar. As segundas hipóteses eu achei bem viável, plausível no momento. Realmente a solução é partir para a educação e efetivação das leis que já existem. Não resolve, por exemplo, aumentar a pena como essa que foi aprovada essa semana na Câmara, se também não criarmos condições lá no futuro de como eu já coloquei, de uma execução penal adequada. Porque a pena, certamente, do indivíduo primário, que ainda bêbado, mate alguém no trânsito, será de 4 anos. Ela será substituída por uma prestação de serviço comunitário para não ser tão somente de multa. A lei permite, o Código permite, o Código Penal não foi alterado. Não. Permite. Então, essa prestação de serviço teria que ser em um local onde ele fosse cuidar de pessoas que sofreram danos, saber como é doloroso. Quer dizer, não é simplesmente distribuir cesta básica, seria isso? Não. Mas acontece agora, que é assim, né? O sistema tem que ser dotado de estruturas para que essa execução penal seja diferenciada. Doutor Augusto, como é que o senhor viu a fala popular? Eu gostei muito de 2 pessoas ali muito sensatas. Parece que tem um conhecimento jurídico. E outra, eu sempre falo que todo cidadão brasileiro tem uma certa lógica para interpretar essas leis. E eu acho extremamente interessante. Nesse caso em particular, aumentar pena não resolve a situação. E mais, há uma confusão generalizada entre o que é uma ação qualificadora de uma ação que agrava a pena. A bebida, ela sempre agrava a pena e não qualifica. Vamos explicar isso no próximo bloco, doutor? Vamos. Vamos deixar para o próximo bloco. O Vídeo Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida.
Vamos ouvir a Justiça e a decisão da Câmara dos Deputados que aumentou a pena máxima para quem provocar morte no trânsito sob efeito de álcool ou drogas, de 4 para 8 anos de reclusão. Participam do programa a juíza Maria Isabel Fleck, da Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Augusto Jacó Vargas Neto. Doutor Augusto, só para o senhor completar, explicar melhor a questão da qualificadora, né? Da qualificadora e agravante. E agravante, vamos entender isso? As qualificadoras, elas determinam o crime que o sujeito cometeu. Vamos supor, um homicídio. O sujeito matou alguém por motivo fútil, não tem motivo nenhum. Esse motivo fútil, ele vai qualificar a ação, a conduta do cidadão. Enquanto que a bebida, a embriaguez, ela agrava apenas esta pena. Ela não pode ser qualificadora. A embriaguez não pode ser qualificadora. E mais ainda, principalmente nos homicídios culposos. Porque não é possível que alguém beba para cometer o crime. E aí há essa confusão generalizada nos nossos tribunais de que o sujeito comete o crime por préter dolo. O préter dolo, a pessoa tem que ter consciência daquele fato. Então não é a bebida que vai tornar o sujeito mais consciente ou menos consciente. Pois é, e como que a senhora vê isso, doutora Maria Isabel Fleck? O crime de trânsito, nesse caso da bebida, é com dolo, com vontade de matar, ou é com culpa, sem vontade de matar? Culpa. Pela própria legislação, são chamados crimes culposos, né? Onde não há dolo. A culpa decorre de negligência, imprudência ou imperícia. Exatamente. A pessoa que bebe, ela sabe que pode correr o risco de alterar a sua capacidade e vir causar um dano a si ou a terceiro. Isso, como foi dito ao doutor, pode agravar. Pode agravar, a bebida agrava. Mas é aquela discussão que seria dolo eventual? Pois é, mas é isso que é a confusão. Eu me bato sobre esse ponto. O próprio ministro Fux, tanto no STJ quanto agora no Supremo, mantém esse raciocínio da culpa. Exatamente, mas o Fux tem um valor incrível que eu acho do ministro Fux. Ele jamais atuou em áreas criminais. Câmara Criminal do STJ, ele nunca funcionou. Mas tem voto. Mas o que ele fez? O que ele fez? Antes dele assumir como ministro do Supremo Tribunal, ele contratou um professor de Direito Penal de São Paulo. Para embasar o voto Exatamente, dele, né? Ele contratou e aprendeu pelo menos o necessário para desenvolver o entendimento na área criminal. Então ele votou por culpa consciente, seria isso? Não é a culpa consciente. Culpa consciente é aquela que você não prevê e não deseja. Já faz você não deseja. Culpa. É culpa. Eu não quero esse resultado. O dolo é a vontade livre e consciente. Exatamente. A culpa você tem consciência, mas não quer. Te dou um exemplo do préter dolo. Tem uma multidão ali e eu viro e falo assim, eu tenho que passar. Aí vai. Aí eu acelero o carro e falo assim, se pegar alguém, azar. Eu assumi aquela ação. A culpa consciente não. Eu não quero este resultado. Eu não quero matar ninguém. E não tenho a possibilidade de matar ninguém. Mas por azar, alguém atravessa na frente dele. Até porque então, o bêbado, quando ingere a bebida, ele acredita que vai estar bem. Nenhuma pessoa que bebe tem consciência que a capacidade vai alterar. Então, isso faz parte do processo. O certo é que a embriaguez não é meio qualificador.
não é circunstância que qualifica o resultado, qualifica o crime. Na pesquisa da produção do programa, o Supremo parece que bateu o martelo na questão da culpa consciente. Tecnicamente, foi uma decisão correta? Corretíssimo. É o que nós acabamos de dizer. Falar aqui. Agora, na questão do racha, aí sim o racha concordo. Não, mas o que acontece? Com o racha o sujeito admite. Eu vou fazer racha, eu posso matar alguém. Eu posso matar. Então, se eu matar... Agora, eu queria perguntar para a senhora, para o senhor, doutor Augusto, doutora Maria Isabel, e a lei seca? Não está dando resultado, não, doutora Maria Isabel? Eu penso que sim. Pelo menos na minha vara, nós temos em média 200 processos por mês. Isso é o mal. Do artigo 306. Isso. As blitz têm sido eficazes, têm constatado muitas pessoas que têm a capacidade psicomotora alterada e que têm sido autuadas pelo artigo 306, fora aquelas que somente administrativamente, porque é uma quantidade inferior. É só para esclarecer para o telespectador, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E o senhor, o que acha da questão da lei seca? Eu acho isso, que me perdoa a doutora, uma banalidade jurídica. É um absurdo maior do mundo. É o Estado dando uma de professor de primário. Menino, o senhor vai ficar de castigo aqui. Eu não posso conceber. O cidadão adulto que tem carteira para dirigir, ele tem que ser responsável pelos seus atos e não haver nenhuma interferência de Estado nesse comportamento. Há pouco tempo, eu fui advogado de um engenheiro, excelente engenheiro, muito consciente. Ele bebeu em um bar de Belo Horizonte. Quando ele saiu, ele não se sentiu bem em dirigir. Então ele entrou dentro do carro, sentou e ficou esperando que melhorasse. Chegou um guarda, bateu no vidro e o autuou. O senhor está bêbado ao volante. Vamos continuar no próximo bloco, doutor Augusto, doutora Maria Isabel. A Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje é sobre o aumento da punição para o motorista alcoolizado que mata no trânsito. Participando do programa, a juíza Maria Isabel Fleck, da primeira vara criminal de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Augusto Jacó Vargas Neto. Lembrando que a doutora Maria Isabel Fleck, a primeira vara criminal de Belo Horizonte, cuida exatamente, né, doutora Maria Isabel, dos crimes de trânsito. Juntamente com a 12ª. Com a 12ª. E as estatísticas, a senhora deu as estatísticas aí da lei seca. E assim, do total de crimes de trânsito, quanto que a senhora tem de processo lá? Nós temos em média uns 2.000 processos de trânsito e a média de distribuição de artigo 306 para cada vara é de 100 processos para cada vara. Então seria 200, é a última estatística que nós temos. E eu gostaria de aproveitar para fazer uma colocação na fala do doutor, no caso do engenheiro, que não é uma situação isolada, e justamente para isso que temos, graças a Deus, a ampla defesa e o devido processo legal. São situações pontuais onde a instrução do processo é realizada, as pessoas não são obrigadas a fazer o bafômetro, ela pode contestar, apresentar a resposta, ela será ouvida e a contraprova será feita e, se a situação for apresentada tal como apresentado aqui na situação, poderá ser absolvido. Na maioria dos casos, a lei permite que o indivíduo receba suspensão condicional do processo, todos, né, via de regra, fazem o bafômetro e é constatado. É um benefício que a lei 9.099, que criou os juizados especiais, permite,
onde o processo fica suspenso por 2 anos. A nossa grande esperança nesse ajuste, onde o Ministério Público oferece essa proposta para que a pessoa não se veja condenada e nem o processo se perca, é que as audiências já são realizadas na Central de Conciliação, que não tumultuam a nossa pauta normal, já é uma forma de gestão inteligente hoje das varas criminais, com a Central de Conciliação e Mediação de Conflitos. Ali, de imediato, ele é encaminhado para a Central de Penas Alternativas do Governo, onde vai fazer um curso de conscientização no trânsito. Vai também apresentar em juízo bimestralmente, comprovar o trabalho lícito e qualquer intercorrência, nós vamos acompanhando essa pessoa. Essa ida durante 2 anos faz com que a pessoa se incomode e reflita que ela poderia ter agido de uma forma diferente. Mas, doutora Maria Isabel, e a pressão popular e da mídia que pede punição a título doloso? Mas o dolo é diferente, nesse caso é culpa. Por exemplo, no caso aí, né, esse como caso a senhora é explicou, culpa. A população não vai entender esse processo, que está querendo justamente uma pena maior, você não acha, doutor Jacó? O problema da população é a mídia que faz. A mídia que faz a consciência social. A mídia, então, estaria errada nesse caso? A mídia está errada. Não só os nossos legisladores, como o judiciário, como a mídia. Porque não podemos aceitar que só a punição serve para a harmonização da sociedade. O artigo 5º exige que o Estado garanta a liberdade, a educação e outros mais. A educação primordial. Mas se o Estado não garante a educação... Aí sim, a população deveria cobrar. O povo deveria cobrar do Estado. Porque o Estado, ele não tem que ser o órgão punitivo, ele tem que ser um órgão de auxílio ao bem viver. Jamais com intenção de punir o cidadão. Então, agora, no caso de bebida, o direito brasileiro, com a edição da Constituição de 88, ele terminantemente ele acabou com a chamada presunção de culpa. Então a presunção é de inocência. Então a lei, quando ela é criada, ela tem que estar submetida a um princípio chamado da objetividade. O senhor acha então que a sanção atual é adequada para esse tipo de crime? De bebida? De jeito nenhum. É isso que eu estou falando. Nem com 2 a 4 anos? Não, veja bem, aí 1 a 4 anos, quando o sujeito comete o crime de homicídio culposo, é mais que justo. Tudo o que a doutora falou é mais que justo aplicar isso. Mas o sujeito só porque está bêbado, ou o sujeito só porque ingeriu determinado grau de bebida, ele tem que se submeter às agruras de um processo criminal? Doutor Jacó, estamos chegando ao final do programa. Rapidamente, assim, uns 20 segundos para cada um da senhora, do senhor, sobre o dirigir bêbado e a questão da cidadania. Considerações finais. Eu faria um apelo para o povo brasileiro que refletisse realmente na necessidade de uma tomada de posição para que as cobranças sejam efetivas mediante um voto consciente. Muito obrigado à senhora, doutora Maria Isabel. E agora as considerações do senhor, doutor Jacó. Eu vou ser rápido, lembrando o Lídio Bandeira de Mello, e preciso. Eu acho que a educação do povo é fundamental. E o voto
O voto é significativo para tudo isso. E outra, educação, educação e liberdade, ainda que tardia. Muito obrigado ao senhor e à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amages, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.